Bom, vamos começar porque é Páscoa, é fim de semana, feriado prolongado, mas a família Bolsonaro não para de nos dar motivos para comemorar, né, meu camarada? Esse fim de semana teve treta entre Eduardo Bolsonaro e o querido Nicolas Ferreira. Até estava comentando aqui no bastidor, eu tenho certeza que todo mundo vai comentar. É um momento engraçado do Brasil, em que dois próceres da direita quebram pau em público e a gente tem que noticiar que o Bananinha brigou com o Chupetinha, não é não, meu camarada Renzo Mora e minha querida Júlia? Olha, como eu prometi nos bastidores, eu poderia fazer uma longa análise sobre isso, dizendo que o Carluxo tem inveja do Nicolas Ferreira. Vocês lembram uma vez que o Bolsonaro foi visitar o filho recém-nascido do Nicolas Ferreira e não visitava o neto dele, que é um filho fora dos laços matrimoniais do nosso querido Carluxo? Por sinal, nunca houve uma foto nem da esposa, parece que moram nos Estados Unidos, nem do bebê. Família é um filho bastardo, é isso que você quer dizer? Em outras palavras, se ele puxou a cabeça do pai, deve ter sido um pato horroroso. Já recebe aqui meu abraço de conforto para a senhora mãe do filho do Carluxo. Mas, de qualquer forma, eu poderia falar muito sobre isso, mas a Julinha já falou tanto que eu prefiro que ela explique esse racha no bolsonarismo. Mas, de qualquer forma, esses conflitos não começaram agora. A direita está espatifada, estraçalhada por ódios ancestrais. Minha querida Julinha pode falar sobre isso, já falou muito bem. Eu acho que vale a explicação, Julinha. Vai que a bola é tua. Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Enquanto eu pego a bola aqui, monto meu texto interno, eu só queria lembrar uma coisa para vocês, galera, que 50% das pessoas que acompanham a nossa live não são inscritas no canal, tá? Então, se você curtiu, se você tá gostando, primeiro deixa a curtida, né? Ajuda bastante. Segundo, clica ali no botão de se inscrever, aperta o sininho, tá? A gente fica feliz, tem mais gente aqui, a gente enche menos o saco de vocês, tá? Quanto mais gente tiver na live, isso aí. Merchandising. Queremos notícia, não queremos merchandising. Beleza, vamos lá. O que acontece, tá? Nós vamos tratar os específicos daqui a pouco, tá? Mas nós estamos falando de duas notícias principais. A primeira é essa aqui, ó. Eduardinho brabo com o Nicolas e o Carlos Bolsonaro dando piti aqui em Santa Catarina, tá? Vamos falar sobre isso. O que acontece, tá? Por fora, para quem não entende política, a gente pensa que essa galera está brigando pelo poder no sentido de cargo. Né? Então, o que era para acontecer? O que eles querem que você acredite? Tá? Eles querem que você acredite nisso. Que a direita toda está unida buscando o poder da esquerda e vice-versa. Eles querem que você acredite isso. Tá? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Os Bolsonaro, eles já identificaram algo muito importante. Bolsonaro, o paizão, né? Papai preso significa evasão de poder. Poder, nesse contexto, a gente está falando de voto, tá? Estamos falando de voto. Bolsonaro preso, perde poder, perde votos. Ok? Isso é muito importante. Desde que eles identificaram isso não é de agora, tá? Isso nós estamos falando do ano passado. Eles começaram uma campanha interna em busca da união da direita. Mas a união da direita, para eles, é uma coisa só. Só significa uma coisa. Significa a união da direita em torno do nome deles, da família, tá? Ou é Bolsonaro ou é nada. Obviamente, eles nunca vão usar esses termos, tá? Porque eles não querem que as pessoas normais, que nem nós, tá? As pessoas de bem, as pessoas sadias, eles não querem que a gente perceba o jogo por trás, tá? Então, o que está acontecendo hoje na direita não é uma busca por voto, não é uma busca por eleitorado, não é uma busca por cargo. É uma busca por controle. Tá? Se nós temos os resultados das últimas pesquisas, das últimas eleições mostram que nós temos 1/3 do eleitorado de direita fixo, 1/3 do eleitorado de esquerda e 1/3 de indecisos, um pouco mais, pouco menos, para todos esses valores. Tá? Eles estão brigando para ver quem vai herdar esse terço deles. É bom deixar isso claro. Tá? Eles já perceberam, e não é de hoje, que os filhos do Bolsonaro são herdeiros muito fracos para os votos do pai.
O herdeiro natural, e isso é algo que a gente já falou várias vezes, o herdeiro natural desses votos era o Tarcísio. Mas o Tarcísio tem uma falha moral muito grande. Né? A falha moral dele é que ele não nasceu Bolsonaro. É interessante que é assim que eles pensam, tá? Então, tendo o Tarcísio isso, eles não podem dar os votos do Bolsonaro pelo Tarcísio. Por mais que o Tarcísio fosse ser um presidente muito melhor que o Flávio Bolsonaro. Não precisa muito, mas enfim. Né? Então, nós temos essa situação. Nós temos um candidato forte escanteado e um candidato fraco, elevado à condição de presidenciável, não para ganhar a eleição. O objetivo deles não é ganhar a eleição. O objetivo deles é manter o povo unido em torno do nome do Flávio. Né? Em torno do nome do Flávio. Okay? Tanto que eles estão dizendo, e o Bolsonaro já falou desde antes, que a verdadeira luta não é para ganhar a presidência. A verdadeira luta é no Senado esse ano. Eles não estão preocupados com a presidência. Tá? O nome do Flávio, nas pesquisas, ele acabou sendo muito forte porque naturalmente seria como herdeiro do Bolsonaro. Mas ele foi mais forte do que essa galera pensava. Vamos deixar isso claro. Então, o que nós temos? Nós temos a família Bolsonaro percebendo que, no momento que o pai foi preso, os votos começaram a se diluir. E tem gente que percebeu isso. Tem gente que percebeu que o futuro da direita... Quando a gente fala do futuro da direita, entendo que é do futuro da direita extremista, tá? Pelo amor de Deus. Tá? Ó, o futuro dessa direita toda, tá? Ele não pode estar nas mãos da família. A família já deu o que tinha que dar. Tá? O Ronaldo Caiado, por que ele se lança candidato? Não é porque ele quer ser uma terceira via. Terceira via no sentido de, vou pegar uns votinhos aqui e deu. Tá? Ele sentiu o cheiro de sangue. Ele sentiu o cheiro da fraqueza do Flávio. Vai ser o suficiente? Eu acredito que não. Acho que ninguém no país acredita que a candidatura do Caiado vai dar alguma coisa. Mas eles foram atrás mesmo assim. Enfim, tá? O Tarcísio, ele ensaiou uma rebelião. Mas aí ele percebeu que é melhor para ele ser governador de São Paulo com o apoio do Bolsonaro do que perder a eleição e no Senado nos próximos 4 anos. Beleza, tá ali quieto. Agora, a gente entra nos casos específicos. Né? Teve duas pessoas importantes, teve mais, mas eu quero falar dessas duas, que perceberam essa fraqueza e estão agindo contra ela. A primeira é a Michelle. Tá? A Michelle queria o Tarcísio como presidente, ela queria ser vice do Tarcísio. A Michelle está se preparando para se lançar na política faz anos e anos e anos. Tá? Em 2022, eu fui para o Rio de Janeiro. Tá? E eu estava passeando na frente do condomínio do Bolsonaro com uma fonte minha. E a minha fonte falou, cuidado que essa mulher está se preparando. Tá? Todo mundo sabia que a Michelle queria ir para a política agora, esse ano. Né? Só que ela percebeu. Se ela insistir nos filhos, primeiro que ela não se dá bem com os filhos. Segundo, porque os filhos são aposta na morte política. Tá? Isso é importante deixar claro. Né? O outro é esse senhorzinho aí, tá? Esse senhorzinho do texto, que é o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, ele tá fazendo um nome fora do bolsonarismo. Ele está atraindo uma parcela do eleitorado que não é bolsonarista necessariamente. É uma parcela que é de direita, uma parcela que cansou do Bolsonaro. Esses votos estão saindo da família com G, né? E estão indo para esses que a gente pode dizer de candidatos alternativos. O Nicolas sabe que ele, por causa da lei eleitoral, ele tem um limite no qual ele pode crescer no momento. Ele não pode se candidatar para presidente, por exemplo, ele é novo demais. Tá? Entre outros cargos, ele não pode se candidatar. O que ele está fazendo? Ele está fazendo o que todos os outros políticos do país não fazem, que é pensar no longo prazo. Né? Ele está preparando, ele não está investindo para se candidatar a governador ontem, ele está se investindo para isso daqui a 4 anos. Ele está se preparando para quando a hora deixar. Tá? E para isso, ele precisa de 2 coisas. Mostrar que ele é herdeiro do Bolsonaro, herdeiro ideológico do Bolsonaro, e mostrar para o público que já enjoou do Bolsonaro. O Renzo usou um termo aqui, falando do Lula, que eu gostei muito, que é o termo fadiga de material. Tá? O Lula tem fadiga de material, o Bolsonaro também tem. O Nicolas está pensando nisso. Tá? Ó, um evento, já que a gente está falando do Eduardo, um evento importante, eu já comentei aqui, mas vou repetir, um evento importante dessa jornada do Nicolas. Ele fez aquela caminhada fajuta
pedindo a liberdade do Bolsonaro. Ele arrecadou 18 mil pessoas. E reparem, não eram 18 mil bolsonaristas, eram 18 mil nicolistas. Já usei esse neologismo, uso de novo. Né? Pessoas que estão com ele, não estão necessariamente com o Bolsonaro. Se o Nicolas acordar de pé esquerdo e dizer que vai votar no Lula, a piada de propósito, tá? Essa galera vai votar no Lula, sabe? Essa galera. Então, os Bolsonaros já viram que ele está ganhando poder. Já viram que ele está conseguindo coisas por fora. E essa galera não aceita que alguém tenha poder que não dependa deles. Se o Bolsonaro, quando eu falo assim, Bolsonaro, pode ser o Bolsonaro ou os filhos, né? Se os Bolsonaro não tem um botão de destruição do apoio de algum político, para eles o cara é traidor. Reparem que isso acontece com todo mundo. Né? Ó, nessa caminhada, quando juntou aquela galera que ninguém esperava que fosse arrecadar uma multidão, já é difícil arrecadar multidão para política, imagina a multidão disposta a fazer exercício, tá? É difícil. Quando eles viram que estava juntando gente, o que aconteceu? O Carlos Bolsonaro foi lá fazer palanque para ficar aquela impressão que eles estão aqui por minha causa, não por causa do Nicolas. Tá? Então é isso, o jogo do Nicolas, esse jogo de longo prazo, de cavando no bolsonarismo. A fala do Eduardo é explícita. O Eduardo Bolsonaro, ele já assumiu o papel de pessoa que vai falar merda. Tá? A pessoa que vai falar tudo que os filhos pensam. Tudo que os bolsoquids pensam que vai falar o Eduardo. Tudo que esse cara falar, pode ter certeza que os 4 pensam. Os 4, 5 incluiu o Gerenan, tanto faz um que não conta nada. Né? Por quê? Porque ele oficialmente ele está longe, está nos Estados Unidos, não é candidato a nada. Esse é o jogo dele. Ele não está falando o que ele pensa, ele está falando o que a família pensa, o que o Flávio não pode dizer, porque o Flávio não pode antagonizar com o Nicolas, o Carlos não pode antagonizar com o Nicolas, o Eduardo pode. Então é ele que está falando. Tá? Depois eu vou voltar para esse assunto, porque nós vamos falar da questão do Carluxo aqui em Santa Catarina, e eu toco melhor nisso. Eu só queria dizer o seguinte: em primeiro lugar, perdão eu moro no litoral e quando a cidade enche, a luz fica oscilando. Peço desculpas a todos. Eu fiquei muito feliz hoje, quando eu li a Folha para a gente fazer o jornal, e um dos editoriais dela fala que não existe bolsonarismo moderado, que isso é um oxímoron. Eu não estou dizendo que a Folha me leia, a Folha está pouco ligando para mim, mas eu já usei essa mesma palavra, que bolsonarismo é moderado, é um oxímoron, é uma contradição de termos, há muito tempo no meu perfil no X. E por que eu digo isso? Porque o bolsonarismo não é um pensamento político, ele não tem uma ideologia política. Ele é um pouco neoliberal quando está ao lado do antigo ministro da Fazenda, cujo nome eu felizmente esqueci, aquela mediocridade ímpar. O Paulo Guedes, vou acabar com o teu dia. Paulo Guedes, um beijo para vocês que estiverem nos assistindo, querido Paulo Guedes. Então o negócio é o seguinte: ela não tem uma ideologia clara. O que ela tem é um fascínio por um passado que ela reinventa, que é uma característica do fascismo, segundo Humberto Eco, no livro dele, 10 características do fascismo. Então, eles idealizam o golpe de 64 como se fosse um momento dourado na história do Brasil. Não é, a gente sabe que foi um desastre do ponto de vista humanista, social, das artes e também econômico. Vamos lembrar que a milicada devolve o país quebrado para o poder civil. Este é o primeiro ponto. Mas é uma ideologia calcada no preconceito. Vamos lembrar que o Bolsonaro é claramente racista, ele não esconde isso. Aquela entrevista dele com a Preta Gil, na qual ele diz que os filhos dele não namorariam uma mulher preta porque são bem educados. Enfim, ele é racista, ele é homofóbico, é uma figura abjeta. Então, o bolsonarismo é calcado nesse pilar de ressentimento, de ódio pela elite intelectual, de ódio pelo pensamento. E você não modera isso. Então, a Folha, inclusive, usa a mesma palavra que eu usei nas minhas postagens, dizendo que bolsonarismo moderado é oxímoron. Não pode existir. Você não modera aquilo que é calcado no ódio. O que é um bolsonarismo moderado? No próximo golpe, no próximo projeto Punhal Verde e Amarelo, ao invés de matar 4 pessoas, eles vão matar 2. O que é um bolsonarismo moderado? Ao invés de deixar faltar vacina para toda a população, vão deixar faltar vacina só para metade da população. Então, você não modera...
Exato. Você não modera aquilo que é calcado no ódio. É impossível você falar. Quem lançou esse termo, bolsonarismo moderado, foi o Joel Silveira, que a gente sabe que não é exatamente um grande analista e pensador. Ele lançou essa ideia com o Brasil precisa de um bolsonarismo moderado. O Brasil precisa de um bolsonarismo moderado, assim como eu preciso de um chute nas partes pudendas. Não existe bolsonarismo moderado e me parece que até o Estadão, o mega conservador Estadão, e até a Folha, que posa de um pouco mais aberta, um pouco mais progressista, eles já estão reconhecendo, depois dessa visita do nosso querido Willy Wonka, da Barra da Tijuca, nosso querido Flávio Rachadinha, eles já estão reconhecendo que bolsonarismo moderado é uma impossibilidade lógica, ao contrário do que pensa, se é que pensa, nosso querido Joel Silveira. É isso. Eu fiquei muito feliz porque, depois daquela visita do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, para encontrar o irmão na CEPAC, que eu chamo de Nazipalusa, deu isso. Ele entregou exatamente o que isso que a Julinha falou é fundamental. Na verdade, o Flávio Bolsonaro tenta posar de moderado, então ele não pode falar com a base bolsonarista. Quem está fazendo isso é o Eduardo, lá do conforto da Disneylândia, onde ele pode dizer o que é o bolsonarismo de verdade. E as pessoas entendem que ele está falando em nome da família. É isso. Muito bem, então... Desculpa, Renzo. Perdão, não, vai lá, que a gente tem esse delay. Vai lá, meu irmão. Não, é só para quem não sabe da história, eu vou ler aqui o que aconteceu. Eduardo Bolsonaro cobrou em redes sociais que Nicolas Ferreira seja mais explícito no apoio ao senador Flávio Bolsonaro na campanha a presidente da República. Eduardo acusou Nicolas de jogar Flávio em uma espiral de silêncio. Segundo ele, o deputado federal fez até hoje menos de meia dúzia de apoios públicos, apenas para fingir não ter abandonado o grupo político que o projetou. Aspas, você continua exigindo que seu grupo não apoie e divulgue o Flávio, a não ser quando fica tão gritante que começa a ser cobrado. Para Eduardo, Nicolas trabalha com o algoritmo das suas redes contra os interesses da família Bolsonaro. Isso incluiria dar visibilidade a quem comemora a prisão e deseja a morte do ex-presidente Jair Bolsonaro e aqueles que odeiam Eduardo e sua família. O Flávio Bolsonaro não ficou quieto. O Flávio Bolsonaro publicou um vídeo. Antes o Renzo vai comentar, daqui a pouquinho eu coloco o vídeo do Flávio Bolsonaro. Estamos há 20 minutos no ar. Eu quero agradecer de novo ao nosso companheiro Márcio Lima, que abriu a temporada de Pix, e falar que ficou só na colaboração dele, hein? Até agora a gente só recebeu um Pix do Flávio. Muito obrigado, meu companheiro. Eu acredito nessa rapaziada que está aqui com a gente. Compartilhe o vídeo, traz mais gente para essa live e colabore, que é muito importante para o Na Lata seguir firme avante. Vai lá, Renzo. Só um detalhe, só um detalhezinho técnico rápido, tá? Primeiro, o Hugo José tá falando aqui que vai nascer o Nicolasnismo. Eu queria dizer que é o Nicolas Nanismo, mas infelizmente não vai ser pequeno. Enfim, tá? Só para dizer, o Márcio comentou ali, Márcio, o link não é copiável porque o YouTube não deixa, tá? Não é questão nossa, a gente tá tentando resolver, tá? Não se preocupa. E olha o nosso querido companheiro Rafa Brusa. Olha o Rafa Brusa, direto de Londres, dando um alô aqui para os nalatistas. Vai, lua de mel, para de encher nosso saco. Ontem eu dei um esporro nele, todo mundo viu no grupo, ele preocupado de saber como foi a audiência. Falei, vai para a tua lua de mel, pô, esqueça o jornal, ele está tomando conta da lojinha. Ele falou que é vício dele. Um beijo, Rafa, um beijo para tu. O negócio é o seguinte, a Julinha já explicou tão brilhantemente essa questão da divisão da direita, que eu não tenho mais nada a acrescentar. Eu queria dizer que, por coincidência, eu que não conheço nada de futebol, estava meu querido Cassinho me explicando sobre o Romário. Embora eu nunca tenha visto o Romário jogar, eu lembro de uma frase dele quando disse que fulano calado era um poeta. É isso, Flávio Willy Wonka calado é um poeta. A campanha dele se baseia em silêncios. Silêncios são preenchidos por seus asseclas ou por outros membros da gangue, como o próprio Eduardo Bolsonaro. É isso, ele não fala, ele não se manifesta,
ele pensa que está jogando parado porque está dando certo. Não é bem assim. Daqui a pouco começa a saraivada de balas para cima dele, para o pai do PT, e quem tem tanta janela de vidro como ele, citar algumas. Uma loja da Copenhagen, que é o negócio mais bem sucedido do mundo, e que permitiu a ele comprar uma mansão que valia muito mais do que o salário dele em todos os anos acumulados. A rachadinha com o Queiroz. Vamos lembrar Queiroz, aquele miliciano que, enquanto era PM, disse que era um terror, disse que ele chegava na favela mandando bala em todo mundo. Então, esse é o universo do nosso querido Willy Wonka, este brilhante negociador de chocolate, já que estamos na Páscoa, este homem que transforma ovos de chocolate em ouro. Então, ele está quieto porque, por enquanto, está funcionando. E até porque, se ele se dispõe a falar numa arena pública, não numa montagem como essa, a gente sabe que ele acaba desmaiando e defecando nas calças, como ele fez ao lado da nossa Jandira Fegali, Cassinho, que contou essa história para mim e para você numa entrevista que fizemos com ela, deliciosa. Eu descobri que ela é irmã dos membros do Roupa Nova, confere, e que ela mesma é baterista. E ela contou isso, e ela foi tentar, porque ela é médica, ela foi tentar dar um primeiro atendimento para o Flávio Bolsonaro, e o pai dele histérico da plateia. O que é isso? Não fraqueja 04. Comunista não encosta no meu filho. Ou seja, ele prefere que o filho morra do que receber um atendimento da Jandira Fegali. Levanta 04, faz uma flexão aí. E o rapaz todo borrado lá. O que é isso? Ele não aguenta um debate. Mas esse fulano debatendo com Lula, a gente sabe que não é um debate muito fácil. Ele não vai desmaiar, ele possivelmente entrará em óbito. É isso, meus amores.